Olá, boa noite. Confirmado, a pasta cor-de-rosa está cheia de fantasmas. O centroavante Túlio foi a estrela do dia em Brasília. O artilheiro do Botafogo levou uma bola ao presidente Fernando Henrique e se ofereceu para jogar no time do governo. O ministro Malan disse que o que os brasileiros podem esperar de 96. Um presente de Natal de 40 mil brasileiros em protesto contra os testes nucleares franceses. O governo age rápido para tentar acabar com a crise política. Papai Noel é gaúcho e mora nesta casa em Canela, no Rio Grande do Sul. Túlio, o artilheiro Maravilha, leva descontração ao Palácio do Planalto. Ele comandou os jogadores do Botafogo em uma visita ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois de marcar 2 gols ontem à noite pela seleção brasileira, a estrela do time do Botafogo quebrou hoje o clima formal no Palácio do Planalto com sua presença. O jogador, acompanhado de outros craques do time e do veterano Zico, esteve primeiro com o vice-presidente Marco Maciel. Depois, o grupo assistiu a uma solenidade no Palácio do Planalto. Assim que a cerimônia acabou, Túlio entregou uma bola e uma camisa do Botafogo ao presidente Fernando Henrique Cardoso e disse que está disposto a ajudar o governo. Olha, a declaração é importante aqui. O Túlio está dizendo o seguinte, que ele veio aqui não só para me obsequiar, e eu fico muito feliz com isso, essa eles consultaram, hein? E com a camiseta do clube, mas para dizer que está disposto a ajudar, e tudo por respeito à educação, às crianças, a problemas de esporte. Eu acho que fala por todos aqui, e isso é que vale no Brasil, esse sentido de solidariedade. Durante o encontro, Túlio brincou dizendo que o presidente comeu peixe frito, já que Fernando Henrique, por ser paulista, manifestou-se favorável ao Santos na final do Brasileirão. O presidente respondeu que nem tinha visto o jogo, pois estava viajando. Para completar a boa fase e o dia do craque botafoguense, agora à noite a seleção Amigos do Túlio derrotou a seleção de Brasília por 2-1. Na Espanha, outro artilheiro brasileiro faz a alegria da torcida. Bebeto foi o autor dos 3 gols da vitória do La Coruña sobre o campeão, o Real Madrid. Veja aí. 14 minutos do primeiro tempo. Bebeto aproveita a pichotada do zagueiro, avança livre e de perna esquerda toca na saída do goleiro. 1-0 La Coruña. Aos 43 minutos, nova falha da zaga do Real. Bebeto recebe, limpa a jogada e chuta entre os zagueiros. 2-0. E muitos beijinhos para comemorar. 1 minuto depois, Bebeto é lançado na intermediária, livre de marcação. Com categoria, o atacante brasileiro define o placar. La Coruña 3, Real Madrid 0. Foi o 16º gol de Bebeto em 18 jogos pelo Campeonato Espanhol. O atacante Jameli dos Santos é a novidade da seleção de Zagallo, convocada hoje para a Copa de Ouro. O torneio acontecerá de 10 a 21 de janeiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Todos os jogadores têm até 23 anos de idade. Goleiros, Dida do Cruzeiro e Danley do Grêmio. Laterais, Zé Maria e Zé Roberto da Portuguesa e André do São Paulo. Zagueiros, Narciso do Santos, Carlinhos do Guarani, Alexandre Lopes do Corinthians e Gelson do Cruzeiro. Meio-campistas, Amaral e Flávio Conceição do Palmeiras, Beto e Iranildo do Botafogo, Arilson do Kaiserslautern da Alemanha, Souza e Zé Elias do Corinthians. Atacantes, Jameli dos Santos, Caio da Inter de Milão, Leandro do Internacional e Sávio do Flamengo. Além do Brasil, mais 9 países vão disputar a Copa de Ouro: Estados Unidos, México, Guatemala, São Vicente, Trinidad e Tobago, El Salvador, Canadá, Honduras e Nicarágua. E para fazer bonito na Olimpíada de Atlanta, no ano que vem, a seleção brasileira de futebol feminino inicia uma forte etapa de treinamentos. O primeiro teste será contra o poderoso time dos Estados Unidos. A força de vontade é a principal qualidade da seleção brasileira de futebol feminino, que está concentrada em Indaiatuba desde o início de dezembro. Apesar da descontração, ninguém aqui pensa em folga. Sem tradição em futebol feminino, a equipe técnica tem muito trabalho pela frente, desde ensinar fundamentos como o domínio da bola, a tática de jogo e preparo físico. Até agora, apenas 4 jogadoras estão em plenas condições físicas. Nessa primeira etapa de treinamento, a seleção está fazendo jogos com equipes masculinas e femininas. E em janeiro vai disputar em Campo Grande um torneio com mais 3 países. Um deles, os Estados Unidos, é um dos favoritos para as Olimpíadas de Atlanta. Acredito que o Brasil vai poder fazer um bom papel.
Ainda nesta edição, o que o ministro Malan promete para os brasileiros em 96. E depois do intervalo, imagens do acidente aéreo que matou mais de 150 pessoas. E a nova fofoca real, direto de Londres. A Colômbia vive a pior tragédia da história da aviação no país. Um avião com 164 pessoas a bordo se chocou contra uma montanha, matando quase todas. Até agora, as autoridades colombianas confirmam que 8 pessoas sobreviveram. Um momento de alegria em meio a tanto desespero e dor. Maurício Reis reencontra os parentes. Ele é um dos 8 sobreviventes do voo 968 da American Airlines, que ia de Miami para Cali, na Colômbia. Um 9º passageiro também foi retirado com vida das ferragens do avião, mas não resistiu aos ferimentos. Parentes e amigos dos que estavam a bordo do Boeing 757 esperam por notícias, na esperança de que existam mais sobreviventes. Mas a maioria sabe que é ilusão. Segundo as equipes de resgate, não sobrou qualquer pedaço do avião com mais de 2 metros. O acidente aconteceu ontem à noite, perto da cidade de Buga. O Boeing bateu numa montanha da Cordilheira dos Andes cerca de 5 minutos antes de aterrissar no aeroporto de Cali. O piloto não comunicou qualquer problema à torre. O aparelho simplesmente desapareceu dos radares. Testemunhas disseram ter ouvido uma explosão. As buscas são lideradas por tropas do exército colombiano e por alpinistas altamente treinados. As autoridades colombianas já descartaram a hipótese de atentado. O governo americano também acha que foi acidente, mas enviou agentes do FBI à Colômbia para se certificar. De acordo com a Polícia Federal Americana, alguns jornais receberam cartas anunciando um atentado contra voos da Venezuela e da Colômbia rumo aos Estados Unidos. O alvo seriam imigrantes. Quase todas as vítimas eram colombianos que iriam passar o Natal com os familiares. Esta mulher e as filhas chegaram atrasadas e perderam o voo. Nasceram de novo. E no Egito, um acidente de trem mata pelo menos 75 pessoas e fere outras 150. O desastre aconteceu no sul da capital, Cairo. 2 trens se chocaram por volta das 8h30 da manhã. Um deles levava trabalhadores de uma fábrica e bateu num outro que estava parado na estação de Badreshim, ao sul do Cairo. O trem em movimento estava em alta velocidade e chegou adiantado à estação. O maquinista desobedeceu um sinal para frear e não enxergou a outra composição parada. Havia muita neblina. Entre as vítimas, há vários turistas. Atentado mata pelo menos 32 pessoas e fere 150 em Peshawar, no noroeste do Paquistão. Um carro-bomba com 25 quilos de explosivos foi detonado num mercado no fim da tarde. O local estava cheio de gente. A explosão destruiu várias lojas e carros num raio de 200 metros. A polícia paquistanesa suspeita de rebeldes afegãos que também estariam por trás de outros atentados. Em novembro, um ataque terrorista na capital, Islamabad, matou 18 pessoas. Uma nuvem tóxica ameaça a capital do Chile, Santiago. A fumaça é consequência de um incêndio numa fábrica de plásticos. A população está revoltada porque ainda não se sabe exatamente a que tipo de gases tóxicos os moradores estão sendo expostos. Várias pessoas foram internadas. Festa palestina em Belém. A cidade onde nasceu Jesus e que é o símbolo do Natal, passou hoje para controle da OLP de Yasser Arafat. As tropas israelenses já se retiraram de outras 5 cidades na Cisjordânia. A desocupação encerra 28 anos de domínio israelense na região e é parte do acordo de paz assinado em 93. Suspense na realeza britânica. A princesa Diana ainda não deu uma resposta ao pedido da rainha para que ela e o príncipe Charles se separem. Os amigos de Diana dizem que a princesa está passando por uma crise emocional. Em entrevista à BBC no mês passado, Diana disse que não queria o divórcio, mas acrescentou que aguardava uma decisão do marido, o príncipe Charles. O casal já vive separado há 3 anos. Uma relação de conto de fada que acabou em clima amargo e com ressentimento dos 2 lados. Nessa mesma entrevista à TV britânica, Diana confessou ter sido infiel a Charles depois de saber que ele a havia traído. E lançou algumas farpas, insinuando que o herdeiro oficial do trono não servia para ser rei. Os especialistas em realeza britânica acham que as declarações explosivas foram a gota d'água para que a rainha praticamente exigisse o divórcio. O filho parece já ter aceito a situação, mas a decisão da nora é um grande suspense. Diana gostaria de ser embaixadora da Grã-Bretanha, planos que ficariam comprometidos com o divórcio. Charles, mesmo divorciado, poderia ser rei. Além disso,
O outro empecilho, que poderia colocar em risco a herança do trono, ele já descartou. O príncipe declarou que não pretende se casar de novo. Um balde de água fria na amante Camilla Parker Bowles. Bom, como herdeiro do trono britânico, o príncipe Charles também carrega a responsabilidade de líder da igreja anglicana. E o clero também tem parte nessa pressão pelo divórcio. Newton Carlos. A recomendação real coincide com um debate na igreja da Inglaterra sobre matrimônio, sobre casamento. E são defendidas normas mais rígidas, mais estritas, a partir da aceitação de que casais casados, não juntados, e filhos formam o ideal cristão. Como chefe da igreja, a rainha quer que seu filho e sucessor tenha sua separação regularizada, já que os pecados maiores recaem sobre relações não sacramentadas, ou no mínimo não oficializadas. 43 mil brasileiros assinam um protesto contra os testes nucleares franceses. O abaixo-assinado, embalado para presente, foi colocado em uma árvore de Natal em frente ao consulado da França em São Paulo. A entidade internacional Greenpeace antecipou hoje um Natal nuclear. Esta árvore metálica, toda retorcida, foi colocada em frente ao consulado da França em São Paulo. Nos pacotes, os presentes ao teimoso presidente francês Jacques Chirac, que apesar dos protestos do mundo todo, realizou neste ano 4 testes nucleares no Pacífico Sul. São 43 mil assinaturas de brasileiros contra os testes, amarradas com lacinhos de fita, bem ao gosto natalino. O cartão traz uma mensagem de esperança. Para o Greenpeace, bombas, só de chocolate. Conheça daqui a pouco a casa onde mora o Papai Noel brasileiro. Veja a seguir o esforço do governo para contornar a crise política e descubra os fantasmas da pasta cor-de-rosa. O inquérito da Polícia Federal sobre a pasta cor-de-rosa promete ir longe. Notas frias, contas fantasmas, crimes financeiros, a pasta tem de tudo um pouco. A Polícia Federal descobriu, através de confissões de tesoureiros do PFL, que eles usavam contas fantasmas para receber doações do Banco Econômico. Nos documentos da pasta cor-de-rosa, a polícia encontrou um velho conhecido do esquema PC Farias, o fantasma Hugo Tavares. Numa agência do Econômico que funciona na TV Bahia, da família de Antônio Carlos Magalhães, o fantasma recebia doações tanto para PC Farias quanto para os políticos do PFL na mesma conta. Esmeralda é outro fantasma que aparece na pasta cor-de-rosa. A conta era da mesma agência na TV Bahia, movimentada por um dos diretores da TV, Marco Antônio de Souza. Esmeralda era exclusiva do PFL. As notas frias de empresas que estão na pasta rosa foram emitidas na mesma época que as encontradas nos documentos do esquema PC Farias. As notas foram preenchidas pelas mesmas pessoas, com datas e numeração próximas. A Polícia Federal constatou que o Banco Econômico já estava à beira da falência quando fazia as doações. Isso é crime contra o sistema financeiro. Bom, no primeiro dia de volta ao Brasil, o presidente Fernando Henrique tratou de desmontar a crise entre o governo e o PFL, acirrada justamente pelos vazamentos da pasta cor-de-rosa. Foi um dia cheio de reuniões e de conversas, mas o encontro mais importante foi negociado pela vice-presidência. Na sede da Vice-Presidência da República, reduto do PFL, a cúpula do partido transmitiu ao presidente da Câmara recado do presidente da República. Fernando Henrique, apesar de magoado com as críticas de Luiz Eduardo Magalhães, queria conversar pessoalmente com ele. O presidente da Câmara, a princípio, não tinha essa intenção, mas atendeu o convite. Dizem os perfelistas que depois da conversa no Palácio da Alvorada, os ânimos serenaram. À tarde, durante solenidade no Palácio do Planalto, o presidente da República conversou com ministros e fez uma cobrança. Quer que eles, os ministros, atuem como para-choque diante dos problemas em cada área do governo. O presidente disse que se sente desgastado por cuidar pessoalmente de todas as crises. Mas a equipe está mantida. E esta decisão, o presidente tornou pública. Qualquer país que se leve a sério, quando toma um rumo, quando decide, ele mantém o rumo. O presidente Fernando Henrique deu essas declarações durante a cerimônia de assinatura da nova lei de escolha dos reitores das universidades federais. Com ela, volta a lista de 3 nomes em lugar da lista de 6. E os votos dos professores passam a ter peso de 70% em relação ao dos funcionários e dos alunos. Rumo, persistência,
perspectiva e foco. São 4 palavras-chave do momento. Fernando Mídia. O presidente Fernando Henrique, em seu primeiro pronunciamento, depois de voltar ao país, enfatizou a necessidade de o governo manter o seu rumo. Ele se referia diretamente ao projeto na área de educação, mas indiretamente falava, é claro, das turbulências políticas do momento. Civan, Banco Econômico, pasta cor-de-rosa e os problemas com sua base parlamentar. O rumo, de fato, esse governo tem. Está aí o Plano Real, precisando das reformas constitucionais para se consolidar. Mas as turbulências às vezes desfocam esse rumo, confundindo as perspectivas. O presidente disse hoje que país maduro não anda em zigue-zague. Mas o nosso, em alguns momentos, parece andar. Em 1983, no seu discurso de estreia como senador, Fernando Henrique usou esta citação de Max Weber: a política é como a perfuração lenta de pedras duras. Exige tanto paixão quanto perspectiva. Citação sempre oportuna. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse que a crise da pasta cor-de-rosa está superada e que ninguém sai do Banco Central por falta de apoio do governo. O ministro fez um balanço positivo de 1 ano e meio do Plano Real e previsões otimistas para 96. Nós vamos ter em 95 uma taxa de inflação das mais baixas que temos há décadas nesse país, e para 96 será menor que 95. Eu não vou dar um número aqui, basta essa indicação. Nós vamos ter um crescimento semelhante ao crescimento de 95, que vai ser em torno de 4%, com uma trajetória diferente da que marcou o ano de 95. 95 começou com uma taxa de crescimento extremamente elevada, 96 será o contrário. Quais os principais problemas para 96 que o senhor vê? Eu diria que o problema, o fundamental desafio continua sendo essa modernização do setor público, a reforma do Estado, o equacionamento de problemas de finanças públicas, aí entendido como governo federal, Previdência, estados e municípios e estatais. Eu acho que esse é o trabalho fundamental a ser feito. No próximo bloco, o primeiro motel gay do país e a casa encantada do Papai Noel brasileiro. Um dos sequestradores mais procurados do Rio é recapturado pela polícia. Almir Araújo tinha fugido de um presídio de segurança máxima antes da inauguração oficial. Almir Araújo, o Mimi, estava escondido em uma casa na cidade de Itapema, a 80 quilômetros de Florianópolis. Ele é suspeito de 2 dos mais ousados sequestros cariocas: o do estudante Eduardo Gouveia Vieira e o do empresário José Zeno. Mimi foi o primeiro preso a fugir do presídio de segurança máxima de Bangu. No primeiro dia de visita, ele deixou o irmão dele na cela e saiu tranquilamente. E ainda no Rio, mais um empresário foi sequestrado. Jaime Rodrigues da Custódia, de 38 anos, foi levado pelos marginais quando saía de casa na Ilha do Governador. No total, 3 pessoas estão em cativeiro no Rio. Um incêndio provoca um grande susto em um supermercado de São Paulo. O fogo começou por volta das 8 horas da noite, quando dezenas de pessoas faziam compras de Natal. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e impediram que o incêndio se alastrasse. Os clientes foram retirados sem problemas. Apenas um funcionário foi levado para um pronto-socorro. E agora, mais essa. Foi aberto em Porto Alegre o primeiro motel gay do país. O visual tem esses tons delicados de rosa, azul e verde. No logotipo, aparecem 2 zebras com as cabeças entrelaçadas. O nome Divina é uma referência ao filme Minha Adorável Lavanderia, que trata do homossexualismo. Dezenas de crianças assistiram hoje no Zoológico do Rio à encenação do Alto de Natal. O presépio vivo foi montado por filhos de funcionários e algumas crianças deficientes. No Alto de Natal ecológico, os personagens se integraram à natureza e trataram com carinho os animais. O Papai Noel brasileiro é gaúcho. Ele vive em Canela, na região serrana, em uma casa confortável no meio de muitas luzes. É à noite que acontece mesmo o sonho de Natal, como é a chamada festa em Canela. As ruas ficam tomadas por 1,5 milhão de luzes. Todos seguem para a aldeia do Papai Noel, onde ele deverá morar o ano todo. Primeiro, um passeio por um caminho de ciprestes iluminados. E, enfim, o encontro com o Papai Noel. A casa do início do século parece nova. Na sala, a ceia de Natal está pronta. O banheiro e a cozinha são de uso exclusivo do dono. No andar superior estão as maiores atrações.
o quarto de viagens com as malas sempre prontas, a sala de costura, o quarto dos brinquedos e o dos ursos, que impressiona qualquer criança. Tem gente que vem de longe só para visitar a casa do maior personagem do Natal. Barbacena, Minas Gerais. Vale a pena? Vale, com certeza. A gente volta a ser criança aqui, né? Quando as visitas vão embora, Papai Noel ainda tem tempo para ler as cartas cheias de pedidos e garantir que não deixa mais Canela. Em Canela eu vou ficar agora. Cheguei para ficar. Uma boa noite para você e até amanhã. De segunda a sexta, 8 da manhã e às 3:30 da tarde. Dia a Dia, sua revista completa. Veja agora, Flash.